Agora, vamos supor que alguém queira te dizer algo. E te diz algo assim. Começando assim. E repete a mesma frase. 2 vezes está sendo dito a mesma coisa. Por que o compositor repete 2 vezes essa linha melódica? O que ele quer dizer quando ele repete 2 vezes? O que você quer dizer para alguém quando você 2 vezes diz para o teu filho, por exemplo, eu já te disse para não fazer isso, está claro? Eu te disse para não fazer isso. A gente comunica repetindo. E em função da ênfase que é dada, se na primeira vez eu faço, e na segunda, qual é a mensagem que eu estou dando aqui? Eu estou dando a mensagem que eu disse, é o que eu queria dizer, mas na segunda vez eu senti a necessidade de dizer ainda com maior veemência, para que fique muito bem claro. Agora, se eu inverto o recado e digo, na primeira vez, e agora a segunda, aí o recado é outro. E esse recado você mesmo é capaz de entender quando na tua vida você disse algo para alguém com muita força e você percebe que passou um pouquinho do limite. Mas você quer que o recado fique claro. Então o que você faz? Você repete, só que com mais doçura, com mais candor. Assim é a vida e assim é a música. Então o que eu gostaria, a partir de agora, com vocês, é aprender a escutar. É muito interessante a gente verificar na internet como existe tantos cursos de oratória, né? Ainda mais nessa época, né, de cursos online, que são muito importantes, né? Cursos de oratória. Cursos de oratória. As pessoas querem aprender a falar, mas eu nunca vi um curso de escutatória. Muito mais importante do que você falar é você saber escutar as pessoas. As pessoas não gostam de quem fala bonito. As pessoas gostam de quem escuta bonito. E é interessante a gente perceber que muitas vezes quando alguém está falando, existe um ímpeto dentro da gente, né, de já querer interferir no que a pessoa falou. A gente não escuta de uma maneira calma, tranquila, uma escuta calada, tranquila, atenta ao que o outro está dizendo. E a gente sente a necessidade de colocar o nosso ponto de vista, como se aquilo que a gente tem a dizer é muito mais interessante do que o outro está dizendo. Uma pessoa que não sabe escutar, uma pessoa que interfere na fala dos outros, a pessoa que não tem essa capacidade, ela já está revelando muito do que ela é. E uma coisa evidente que é revelada nessa atitude é que a pessoa se sente superior ao outro. Na realidade, o que eu falo, o que eu sei, as informações que eu tenho, as glosas que eu quero fazer, os detalhes que eu quero dar ao que você está contando, deixa eu participar. Porque eu participando e eu falando vai ficar muito mais interessante do que só você falando. Por quê? Porque o que eu falo, o que eu tenho a falar é melhor. Isso revela uma atitude egocentrada, né? E normalmente quem tem essa postura diante da vida, essa postura diante do mundo, de sempre olhar para si, se auto-apalpar, se auto-escutar, enfim, ela perde a capacidade de ouvir o outro, ela perde a capacidade de prestar atenção ao outro. É incrível, e isso é fundamental para a música. E é interessante como esse processo de escuta acaba te auxiliando como pessoa, a você estar aberto a ouvir. É interessante quando nós estudamos os transcendentais, né? Nós falamos sobre um dos transcendentais que é a beleza, o belo, o pulcrum. O pulcrum, ele exige contemplação. Quando você está, por exemplo, passeando nas ruas do Rio de Janeiro e vê aquele aterro do Flamengo, por exemplo, Rio de Janeiro é cidade maravilhosa, né? Você vê o Pão de Açúcar e você vê aqueles jardins do Burle Marx e o Corcovado com Cristo Redentor sobre toda a Baía da Guanabara. Você fala, uau,
Se você para tudo que você está fazendo, se você para contemplar, para deter uma atenção, um olhar tranquilo, solto, atento ao que está ao teu redor, você se encanta. Isso faz parte do ser humano. O ser humano ele precisa da experiência com a beleza, com o belo. Isso nos enriquece, mas você tem que parar. Porque o que acontece, e acontece mesmo, infelizmente, é que tem muita gente que passa num pôr do sol maravilhoso, né, e passa, às vezes, reclamando do carro que está do lado, que buzinou, que fechou, tal, e não está percebendo aquela maravilha que está sendo dada a cada um de nós. Me disseram, um amigo me dizia faz pouco tempo atrás, que nenhum pôr do sol, por exemplo, é igual a outro. Nenhum é igual a outro. As cores são diferentes, as quantidades de luzes que são jogadas em cada... Nada é igual em um pôr do sol. Na música, nada é igual. Existem os intérpretes. Cada um vai jogar luz, colocando a sua pessoalidade nesse momento interpretativo. Os compositores, os grandes gênios, Beethoven, Chopin, todos esses, né? Tchaikovsky, eles colocaram de um lado da história a composição, as notas numa partitura, mas do outro lado está o intérprete. E o intérprete é um ser humano. E ele tem a leitura dele da vida. Então, é muito interessante, às vezes, numa mesma obra, você ouvi-la, né, com atenção, escutá-la, né? É o que a gente diz em inglês, né? O verbo to hear and to listen. To listen é prestar atenção, é a escuta, é mais. Escutar é ouvir prestando atenção. Né? É interessante quando a gente ouve prestando atenção, quando a gente escuta, que a mesma obra escrita pelo mesmo compositor possui versões completamente diferentes dependendo do intérprete. Por quê? Porque a leitura da vida é outra. E a gente tem que ser capaz de entender e de observar isso. É isso que faz alguns intérpretes serem grandes, outros menos interessantes. Mas tudo está baseado na nossa capacidade de escuta. É muito bonito a gente observar, por exemplo, né, eu acabava de tocar para vocês um pedaço, né, a entrada de um noturno de Chopin, ou em Ré bemol maior, né? Mas esse noturno, concretamente, ele está unido a um outro noturno. Um outro. Né? Quando o Chopin lançou esse noturno, que eu tocava para vocês agora, né? Calmo, plácido, nostálgico. Enfim, né? Esse mesmo noturno, ele foi publicado ao mesmo tempo que um outro noturno. São os dois noturnos Opus 27. E o anterior, vejam o que Chopin propôs. Foram escritos os dois no mesmo período de tempo. É outro recado. Qual o recado que está sendo passado aqui? Tensão, angústia, ansiedade. É uma onda que cresce cada vez mais e mais e mais. Muito diferente do que o noturno, o mesmo Opus 27, foram dois, como comentei, que inicia de uma forma tão plácida e tão tranquila. Nós temos que ser capazes de ouvir e de entender aquilo que o compositor está nos dizendo, assim como nós temos que ser capazes de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e entender o que elas estão querendo nos dizer.
E muitas vezes a gente tem que ser capaz de entender até mesmo aquilo que não é dito. Quem muitas vezes não entrou no ambiente de trabalho e encontrou-se, por exemplo, com um colega que está com um olhar mais caído, uma pessoa extrovertida, falante, que está mais calada, uma pessoa que está com um aspecto sério. Tá bom, será que ele dormiu pouco essa noite? Será que ele está passando por alguma dificuldade? Será que tem algum problema? Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que agora é o momento de fazer alguma coisa? Isso é o que eu chamo de empatia. E é isso que cria as relações. E é isso o que a boa escuta da música pode muito te ajudar. Não só de um ponto de vista existencial, de convivência, porque nós somos animais sociais, né? O homem é um animal social, a gente vive em sociedade, a gente tem que conviver com as pessoas. Não existe uma pessoa que vive num iglu, né? Numa gruta, numa cova, sozinho. A gente convive com as pessoas. Mas, além disso, culturalmente, isso vai te agregar. Afetivamente, isso vai te agregar, te tornando uma pessoa mais preparada. Então, vamos aprender a ouvir. Ouvir com atenção. Vamos aprender a escutar atentamente aquilo que uma obra tem a dizer. Dói. Eu divido com vocês que dói muito quando você, diante de uma obra como essas, e tantas outras, né, você vê pessoas que têm a seguinte postura: eu não entendo nada. Né? Eu não entendo nada. Ok. E as pessoas entendem que, para elas entenderem a obra, elas têm que conhecer a vida do compositor. Elas têm que saber aonde o compositor nasceu. Elas têm que saber se ele teve algum problema na vida dele. Né? Elas têm que saber o que estava acontecendo com o compositor quando ele compôs essa obra, para que eu possa entender a obra. Não. Quando você tem uma pessoa ao teu lado, né, que você vê que está com um olhar estranho, um olhar psicótico, assim, você fala, tem alguma coisa acontecendo ali. Você não precisa saber o nome dela, muitas vezes, e muito menos a cidade que ela nasceu, o nome do pai, o nome da mãe, não precisa saber. Você olha para a informação. Eu lembro de uma situação, uma pianista muito famosa, ela tinha acabado de tocar uma obra maravilhosa, né, de Brahms, e nós éramos um grupo de pessoas ao redor do piano, e quando acabou a obra, uma das pessoas que estavam ali, eu falei, essa pergunta não veio em bom momento, mas a pessoa que estava ali fez a pergunta, né? Disse para a pianista, o que essa obra quer dizer? O que essa obra diz? O que fez a pianista? Sentou e tocou outra vez. É isso. E é isso que nós vamos fazer juntos. Então sejam todos muito bem-vindos. Preparem a audição. A audição é o sentido que nós primeiro desenvolvemos. Né? Quando a gente ainda está na fase fetal, o primeiro sentido humano que é desenvolvido e que fica pronto é o sentido da audição. Alguma explicação tem. É porque a audição nos comunica com o mundo. Ainda fetos, ainda na barriga das nossas mães, né? A biologia é tão sábia, né? A vida é tão rica, que esse contato do feto com o mundo externo foi feito através de um sentido. Qual foi esse sentido escolhido? A audição. Nós temos 2 orelhas e uma boca. E é interessante que as pessoas que normalmente percebam isso, quando elas têm o domínio de alguma situação, ou quando elas têm realmente a informação sobre algo, né, elas são as que menos falam. As pessoas mais sábias, as pessoas mais preparadas, até intelectualmente, são aquelas que têm uma capacidade de escuta muito maior do que de fala. E normalmente quem sabe pouco, quem conhece pouco, é o primeiro a querer dar palpite, é o primeiro a querer falar, sem ter a informação. Então, veja, vamos trabalhar esse aspecto da vida da gente, que é aprender a escutar melhor, para que a nossa vida não só seja melhor, mas para que a música comece a de verdade ser uma companheira de viagem. A música é um universo, é um mar sem margens. E eu garanto para vocês que quando vocês começarem a intelectualmente a prestar atenção naquilo que vocês estão ouvindo, e é por isso que a música de concerto tem essa única diferença, ela necessita o silêncio. A música clássica, ela pede silêncio. Depois do silêncio, dizia Aldous Huxley, a arte que mais consegue exprimir o inexprimível é a música.
É por isso que a música de concerto, a única diferença dela para tantas outras qualidades musicais e tipos de música, é exatamente isso. Ela pede da tua parte uma dedicação, uma atenção, um silêncio. E normalmente quando a gente tem que prestar atenção a algo, quando a gente tem que prestar atenção em alguém, é porque esse alguém nos importa. E quanto mais nos importa, mais atenção a gente dedica. É interessante. Quem vem primeiro, a galinha ou o ovo, não saberia dizer. Mas hoje, comigo, concretamente, quando eu vou me debruçar a conhecer uma nova obra, ou quando eu estou reescutando uma obra que eu já conheço, o envolvimento meu, afetivo, emocional, é total. Eu sei, agora vão entrar os oboés, agora vai entrar a trompa, agora é a entrada do piano, agora... Enfim, existe um momento de enriquecimento mesmo, eu diria. E é isso que eu desejo para vocês. Então sejam muito bem-vindos a essa viagem. Estamos juntos.